A paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida. Vimos que Davi poupou a vida de Saul, e Saul reconheceu que não havia sentido aquela perseguição, mas Davi achou por bem ele continuar fugindo, e então foi para Aques, rei de Gate, junto com seus 600 homens, e cada homem com a sua própria família. E Davi disse ao rei Aques que preferia viver em uma das cidades do campo. Então Aques lhe deu a cidade de Ziclague, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Partindo de Ziclague, Davi e os seus homens atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que desde tempos muito antigos viviam perto de Sur, até a terra do Egito. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, nos povoados que atacava. Antes de comparecer à presença do rei Aques, tomava ovelhas, gado, jumentos, camelos e roupas. Que lugar você atacou hoje? Perguntava Aques. E Davi respondia: o sul de Judá, a região dos Jerameleitas e dos Queneus. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem, mulher, para ir a Gate e contar aonde ele havia estado de fato. Isso acontecia repetidamente, enquanto ele vivia entre os filisteus. Aques acreditava em Davi e pensava: a esta altura, o povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Aques disse a Davi: saiba que você e os seus homens sairão à batalha comigo. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então Aques disse a Davi: colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Neste tempo, Samuel já havia morrido, e todo Israel tinha chorado a sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado a nação de todos os médiuns e todos os que consultavam espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou ao Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim e nem por profetas. Então Saul disse aos seus companheiros: procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que devo fazer. Seus companheiros responderam: há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 dos seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse a mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal te acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou! Você é Saul! Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: por que me perturba, chamando-me de volta? Porque eu estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas, nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse: por que me consultar se o Senhor o abandonou ou se tornou seu inimigo?
O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou das suas mãos o reino e o entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e os seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu o quanto ele estava perturbado, disse: Meu senhor, obedeci a sua ordem e arrisquei a minha vida. Agora faça o que te digo e me deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim de que recupere as suas forças para a viagem de volta. Mas Saul se recusou a comer. Seus servos também insistiram para que ele se alimentasse até que, por fim, ele concordou. Então ele se levantou do chão e foi assentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro de modo que saiu depressa e o matou. Pegou um punhado de farinha, preparou a massa, assou um pão sem fermento. Trouxe a refeição para Saul e os seus convidados e eles comeram. Depois saíram naquela mesma noite. Terminamos aqui o capítulo 28. Amém.